Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é um vídeo que eu tô há muito tempo querendo gravar, muito tempo mesmo. Até porque o Arthur já tem, o 1 ano e 8 meses, então... Enfim, eu vou gravar do mesmo jeito, porque eu tô sentindo muito forte que eu devo compartilhar essa experiência com alguém pra poder ajudar de alguma forma. E esse é meu intuito, é ajudar, tá? Eu não tô aqui pra poder falar, nossa, meu pós-parto foi o mais difícil de todos, eu sofri mais do que todo mundo, Não tô querendo fazer isso, porque eu conheço pessoas que sofreram muito mais do que eu, muito mais mesmo. Então, só quero compartilhar mesmo a minha experiência com vocês, que eu espero que possa ajudar de alguma forma. O mais interessante, assim, uma coisa muito interessante sobre o meu pós-parto foi que todos os meus medos se tornaram realidade. Quando eu tava grávida, eu tinha muito medo do pós-parto, eu tinha medo da cicatrização lá embaixo, eu tinha medo de rasgar demais, eu tinha medo de ter depressão pós-parto. Eu pensava em inúmeras coisas, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e que sempre tá esperando o pior. Eu sei que isso é muito ruim, mas eu sempre tô esperando o pior das coisas. Quando eu tava grávida, o meu médico já falou, olha, uma semana antes do seu bebê, da data prevista pro Arthur nascer, eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, mas vai ser uma semana antes. Se ele nascer mesmo na data certinho, eu vou estar aqui e vou poder fazer o parto. Eu já fiquei um pouco assim, mas tudo bem, né? Eu fiquei esperando que ele fosse nascer na data certa, mas acabou que o Arthur resolveu nascer uma semana antes e meu médico estava viajando, então foi outro médico, o nome dele até é Prince, Príncipe. Antes do Arthur nascer, eu já tinha conversado tudo com o meu médico, falando, olha, eu tenho muito medo de rasgar muito lá embaixo. Gente, olha, se você não quer ficar ouvindo sobre essas coisas, você muda de vídeo, viu? Vai assistir outro vídeo, porque vai ser bem aberto aqui, vocês vão ouvir coisas assim, bem sincero. Mas eu falei, eu não tenho muito medo de rasgar muito lá embaixo, não sei o que. Ele falou, não, fica tranquilo, meu médico falou isso. Eu tenho uma técnica que ajuda e tal, na hora do parto, na hora que o bebê tá saindo, pra não rasgar as mães e lá. Eu, ai, que bom, tipo, sentir aquela paz assim. Mas no final não foi ele que fez meu parto, foi outro médico. E ele tinha me falado que esse médico também sabia como fazer isso tudo, mas eu acho que não. Acabou que o Arthur nasceu, meu parto foi maravilhoso, inclusive eu vou deixar até o link aqui pra quem não assistiu o meu relato de parto, eu mostro o Arthur nascendo. Na hora, o Arthur nasceu e ele tava lá, ficou muito tempo me costurando e no final ele falou, olha, você vai precisar tomar muito remédio de dor porque você cortou bastante, foi bem profundo, então tem 4 degraus de cortes, de laceração vaginal e o maior é o quarto. Eu falei 4. O maior é o quarto, o maior de todos. Que acho que, não sei, vai de uma ponta até a outra, é muito mais profundo e tal. E o meu foi o terceiro, de terceiro grau. Que envolve os músculos do ânus e tarará, um monte de coisa. Tem que costurar muitas coisas. E a recuperação, eu acredito que possa ser um pouco mais difícil. Eu já fiquei um pouco assustada. Mas não, tudo bem, eu tava ainda com um restinho da epidural, não tava sentindo nada quando ele tava costurando, então foi tranquilo. Mas aí, esse foi o primeiro probleminha, a primeira coisa que aconteceu. Antes disso, né, assim que o bebê nasce, coloca pra amamentar no seu peito, tarará, aquela coisa bonita, legal. Mas o Arthur não queria mamar, ele não queria pegar meu peito, ele não sabia como pegar meu peito, ficou uma confusão, assim, ele não... Foi bem desajeitado, tadinho, ele não sabia mesmo mamar. E daí as enfermeiras já trouxeram um biquinho de plástico pra colocar no meu seio, eu já fiquei um pouco assim, né? Ah, poxa, mas tudo bem. Só quero que ele consiga mamar. E foi uma dificuldade, nós passamos 3 dias no hospital e durante esses 3 dias o Arthur deu muito trabalho pra mamar, ele não conseguia mamar. E aquilo já vai gerando uma coisa assim psicológica em você, poxa, eu não tô conseguindo amamentar meu filho, eu que tenho que saber como amamentar ele, se não tá dando certo, e você já vai ficando... Já vai criando aquela ansiedade, assim, meu filho tem que comer, quanto é que será que ele tá comendo, ele não tá pegando direito. Mas lá, eu sempre tinha as enfermeiras pra me ajudar, eu só ligava e falava, eu não tô conseguindo dar de mamar, e elas vinham no meu quarto e me auxiliavam, pra um jeitinho, assim, que ele conseguia pegar melhor o seio. Então, eu tava me sentindo um pouco mais confortável por ter essa ajuda. Mas eu tava sentindo muitas dores lá embaixo, assim, muitas dores mesmo lá embaixo, onde teve a laceração. E no dia antes de eu ir embora, eu comecei a chorar de dor, eu não tava aguentando os remédios, ele tava tomando muitos remédios pra dor e todos aqueles remédios não estavam resolvendo, então tivemos que aumentar a dose.
Enfim, chegou o dia de ir embora, isso foi na sexta-feira, nós fomos embora pra casa e tal. O Jared ficou comigo no hospital o tempo inteiro, daí como era final de semana, sexta e sábado, sábado e domingo, ele também estava em casa, então assim, foi muito bom ter o auxílio dele. Mas eu confesso, gente, que assim que eu cheguei em casa, que a gente colocou o pé no apartamento, com aquele bebê, já me deu assim aquele sentimento assim, sabe, de ansiedade, de preocupação, de você olhar para um lado e para o outro, é só você e seu marido para cuidar daquela criança e vocês não têm experiência. Mas enfim, deu tudo certo, meu esposo estava lá, ele estava acordando à noite, ele fazendo tudo, sabe? Tudo que o pai tem que fazer, ele fazia. Mas aquela mesma dificuldade para amamentar o Arthur e eu tava sentindo muitas dores lá embaixo. O Arthur não tava mamando direito e quando foi no domingo eu pedi ajuda de uma amiga, a Marjorie, e ela tinha muito leite, ela tirava muito leite com a bombinha, ela tinha um bebê também. E eu pedi ajuda dela, eu falei, será que você poderia me dar um pouco do seu leite pra eu dar pro meu filho? Porque ele não tá mamando, ele tá morrendo de fome. O Arthur, ele ficava se esgoelando, tipo, gritando, porque ele tava com fome. E ele ficava estressado, e quanto mais nervoso ele ficava, menos chance tinha dele conseguir pegar o peito, porque precisava de muita paciência. Ela me deu leite, ela foi lá pra casa na segunda-feira, que foi o dia que o Jared voltou a trabalhar. Passou a segunda-feira comigo e foi o que me deu, assim, um pouco mais de conforto. Ai, calma, eu tenho alguém aqui me ajudando. Foi bom, foi muito bom, o Arthur mamou a mamadeira, só que por um lado, ele tava enchendo a barriga, mas por outro lado a gente fica aqui, né, tipo, pensando, nossa, ele tá pegando a mamadeira, ele não vai mais querer pegar meu peito, porque é isso que as pessoas ficam falando pra você, ele não vai mais mamar no seu peito, lá, e você fica assim, mas meu filho precisa comer, e o que eu vou fazer, e, sabe, eu não vou conseguir amamentar, e aquela pressão toda na sua cabeça, e você tá sentindo dor. Mas enfim, no próximo dia, os próximos dias, na verdade, eu não tive ajuda, eu tive que ficar sozinha, o Jared tinha que trabalhar o dia inteiro. E as irmãs da igreja, elas levaram janta pra nós durante uma semana, elas levaram jantas lá pra casa, o que foi muito bom, ajudou bastante. Mas ainda assim, tava muito difícil pra mim, sentindo tanta dor, apesar de eu estar tomando os remédios, eu tinha que estar sempre à base dos remédios. Aconteceu que passou uma semana depois que o Arthur nasceu, eu ainda não tinha conseguido ir ao banheiro, não tinha tido nenhuma vontade de ir ao banheiro pra fazer o número 2. E o meu médico ficou muito preocupado, ele passou laxante, eu também fiquei tomando uns remedinhos chamados stool softener, que é pra amolecer, sabe, o cocô, deixar ele meio mole. Gente, se você não quer assistir esse vídeo, é bem honesto, assista outro vídeo aí no meu canal, porque esse aqui vai ser bem assim mesmo, desculpa. Mas eu tomei e aí eu consegui usar o banheiro, tava com muito medo, doeu bastante, mas não foi tão ruim quanto as próximas vezes iriam ser, Eu não sabia o que tava me esperando ainda. Mas, enfim, eu tava sentindo muito aquela pressão, porque eu sempre escutava as pessoas falar, eu tive parto normal e 3 dias depois, meu filho, já tava fazendo tudo, levantava, andava, não sei o que, não tava sentindo dor nenhuma, tava tudo bem, E eu me cobrava, poxa, por que eu sou assim? Será que eu sou mais fresca? Ou será que eu sou, sei lá, por que tem que ser assim comigo? Por que eu tive que rasgar tanto, sabe? Assim, foi terrível, eu mal consegui andar. E eu tinha que ficar sentada por muitas horas na cadeira tentando amamentar o Arthur, porque demorava muito, ele não conseguia pegar o peito, aí se ele pegava um pouquinho, ele caía no sono, aí você tinha que, tipo, ficar acordando ele. As mamães aí vão entender. E nisso, gente, eu ficava, não tô mentindo, não tô exagerando, eu ficava 2 horas de relógio sentada numa cadeira tentando amamentar ele. E morrendo de dores nos meus seios. E lá embaixo, na hora que eu levantava, eu mal conseguia levantar, tipo, eu mal conseguia andar, de tanta dor que eu sentia. Era terrível, assim, pra mim era como se eu estivesse vivendo um filme de terror. Eu comecei a sentir muita ansiedade, tipo, eu olhava pro Arthur e não conseguia sentir assim, nossa, como eu amo meu filho, é tão perfeito, como... Às vezes, claro que tinha aqueles momentos mas a maioria das vezes eu olhava e, nossa... Eu não sei se eu tô feliz por ter tido um filho, eu não sei se eu gosto disso, eu quero estar grávida de novo. Sendo grávida era tão mais fácil, tipo, você tem um monte de pessoas te elogiando, falando que você tá linda, um monte de pessoas sendo bondosas com você, não sei o que, e depois que você tem um bebê, puf, parece que todo mundo te esquece, não sei. Foi assim que eu me senti. E quando o Arthur, assim, quando ele tava dormindo, eu me sentia até melhor, sentia feliz.
E quando ele acordava, tipo, quando eu escutava o choro dele, meu coração já começava a acelerar, eu começava a ficar nervosa, eu começava a suar, eu começava, minha nossa, eu vou ter que dar de mamar pra ele agora, e é uma tortura, eu tô sendo torturada, eu não vou conseguir. E aí eu pegava ele pra dar de mamar e eu ficava assim com medo de colocar a boca dele no meu peito porque doía tanto, meu peito tava muito machucado, tava com muitas rachaduras, tava sangrando, ele mamava e saía sangue junto. Uma consultora de amamentação, tipo, me deu um biquinho, né, falou pra eu usar aquele biquinho de plástico que ajudou por alguns dias, mas depois começou a piorar, fez doer mais ainda. Enfim, todas essas coisas acontecendo e, tipo, apenas 4 dias antes do Arthur nascer, eu tava trabalhando, saía de casa, via pessoas e do nada, assim, comecei a ter que ficar trancada dentro de casa, porque depois que você tem um filho, minha filha, você pode esquecer que você vai ter que ficar alguns dias aí trancada em casa, sem ver pessoas, e se você não tem família por perto, que foi meu caso, você vai ficar mais isolada ainda, sabe? Eu não tinha ninguém pra conversar. E eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar muito melancólica, não conseguia sentir, assim, que eu amava ser mãe, que eu amava a maternidade. Eu não conseguia ver uma pessoa grávida, uma mulher grávida, que eu sentia tristeza, eu sentia inveja, eu queria ser grávida, eu não queria ter aquele bebê pra cuidar. Eu sei que parece muito estranho a gente falar, mas isso é verdade, era tudo que eu tava sentindo. Se eu visse uma mulher grávida, eu tinha vontade de chorar. Eu ficava muito deprimida. Eu falava pro Jared, eu não quero isso, eu quero ser grávida de novo. Eu não quero ter esse bebê pra cuidar, tá muito difícil, eu não tô conseguindo, eu tô sofrendo muito com dor. Eu cheguei no ponto que eu tinha pena de mim mesma. Eu olhava pra mim e eu tinha pena de mim. Um outro fator também que foi muito difícil pra mim no pós-parto foi que eu fiquei muito inchada. Então, eu sempre vejo, a gente sempre vê assim nas redes sociais, teve bebê e tal. Dias depois, semanas depois, a mãe tá lá, tipo, bem, sabe? Tá parecendo bem, tá parecendo normal. Parece que ela emagreceu mesmo, o bebê saiu tudo com ela. Comigo não foi assim. O Arthur nasceu e eu fiquei inchada, eu inchei muito. O meu pé, ele parecia uma bola. As minhas pernas também, o médico ficou preocupado, passou pra eu usar uma meia assim que comprime, não sei como é que fala, aquelas meias bem apertadas. Eu usei aquilo pra tentar ajudar. Meu rosto tava enorme, eu olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu abria meu guarda-roupa, eu não sabia que roupa usar, tipo, eu pensava, eu não sou grávida mais, eu não sou eu de antes, quem eu sou? Tipo, eu pensava nisso e eu me cobrava muito isso, eu me achava muito gigante. E aí, tipo, às vezes comentava com alguém, nossa, tô me sentindo tão grande, sabe, tão feia, tão não sei o que. As pessoas, mas você acabou de ter um filho. E aí você pensa, então você concorda que realmente eu tô feia, tô grande, realmente, talvez é a verdade, só que não é isso que você quer ouvir, você quer ouvir alguém falando. Pra mim, por mais que seja mentira, eu gostaria naquele momento de ouvir isso. Não, você tá bem, sabe? Você tá bem, tal. Você tá inchada agora, tudo bem, vai sair depois, mas você tá bem, é você mesma, é a Amanda. Então foi muito difícil pra mim isso. Demorei muitos meses pra eu perder todo o peso que eu ganhei na minha gravidez, muitos meses mesmo. Acho que depois de uns 9 meses foi que eu consegui chegar no meu peso normal. E depois eu até fiquei mais magra que isso, porque eu tava amamentando muito, mas agora eu tô no meu peso de sempre. Então isso foi uma das coisas que dificultou muito também pra mim no meu pós-parto, foi a aparência física. Além de toda a dor que eu tava sentindo, de todo o psicológico que tava abalado, foi a minha aparência física. Foi olhar no espelho e não me reconhecer mais, e não caber nas minhas roupas. E eu comecei a sentir, assim, uma ansiedade muito grande. Assim, eu queria poder fazer as coisas, só que eu não podia fazer. Eu queria poder limpar minha casa, lavar meu banheiro do jeito que eu gosto, mas eu não podia. Até que um dia, porque você tem que repousar, você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa e você nem tem tempo, sabe? Chegou num dia, foi assim, uma primeira crise que eu tive de ansiedade tão grande que eu larguei tudo e fui limpar o banheiro. Tipo, eu fiquei lá ajoelhada, esfregando a banheira o máximo que eu podia, jogando um monte de sabão, não sei o que. E eu comecei a me dar eu comecei a sentir muito desespero. E uma falta, assim, tipo, de esperança. Você não vê esperança em nada, você não consegue ver. É isso, gente, é uma falta de esperança, é só isso. Você não consegue ficar feliz com nada, tipo, nada te deixa animada. Você só sente uma tristeza profunda. Eu comecei a chorar desesperadamente, eu fiquei muito nervosa, eu comecei a chorar. Fiquei muito mal e
sentindo assim, sabe? Pra mim foi uma crise. Pra mim aquilo foi tipo uma crise que eu tive. E aconteceu isso mais algumas vezes, essa crise de ansiedade. Eu não conseguia, tipo, esperar se alguém falasse, ah, vou não sei o que, eu vou fazer isso com você. Se a pessoa não viesse, eu não fizesse, eu começava a ficar com aquela ansiedade muito grande, que eu só queria, tipo, morrer. Eu queria, não sei, eu não queria viver. Essa é a verdade, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de acordar, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí até que a gente foi no médico e conversamos com o médico e ele me deu um questionário pra responder com várias perguntas e tal, pra saber se eu tinha depressão pós-parto, se eu tava com depressão pós-parto. E, né, pelas perguntas e tudo que ele viu o resultado, ele falou que sim, eu tava com um início de depressão. Gente, eu nem lembro direito o que ele falou, como ele falou. Eu acho que ele falou que eu tava com um início de depressão. Mas ele passou um remédio pra eu tomar, eu comecei a tomar e demorou um pouco pra fazer efeito, sabe? Ainda assim não tava 100%. Daí passou as 6 semanas, né, que são os 40 dias, tal, do pós-parto, que depois disso, pra você tá sentindo, assim, 100%, eu não tava 100%, eu não conseguia andar muito ainda, tipo, se eu fosse no mercado, andasse um pouquinho, eu já começava a morrer de dor, tipo, lá embaixo, começava a doer tudo, eu ficava, tipo, no próximo dia, não conseguia mal fazer nada, de tanta dor que eu sentia lá embaixo. Todas as vezes que eu ia no banheiro, eu chorava, tipo, eu saía do banheiro chorando, eu ficava, tipo, mais 2 horas sentindo dor. Ainda tava difícil amamentar, tava ficando um pouquinho melhor, depois das 6 semanas melhorou já um pouquinho, o Arthur já tava começando a pegar o jeito, mas ainda tava difícil, meus seios ainda estavam se recuperando, ainda tava um pouco dolorido, mas tava melhor. Mas, gente, pra parar de sentir dor mesmo, pra usar o banheiro, demorou entre uns 4 a 5 meses depois que o Arthur nasceu, que eu não senti mais dor pra usar o banheiro, nem durante e nem depois que eu tinha usado o banheiro. Então, enfim, vocês imaginam tudo isso acontecendo, né? Uma depressão pós-parto, um corte, não sei o que, amamentação. E eu tava sozinha, eu me sentia, nunca teve um momento que eu me senti mais sozinha quanto no pós-parto. Eu sentia que não tinha ninguém, de vez em quando, sabe? Eu tinha algumas amigas que iam lá, iam me ver, ficavam comigo, só que cada um tem sua vida, sabe? Eu não culpo ninguém, eu não julgo ninguém, não falo, nossa, todo mundo esqueceu de mim. Não, cada um tem sua vida. Eu precisava de alguém da minha família estar lá cuidando de mim, só que eu não tinha ninguém. E isso me causou um trauma muito grande. Durante todo esse período, com tudo isso acontecendo, o Arthur com apenas 2 mesinhos de idade, a gente teve que se mudar. E nisso, antes a gente já estava se organizando, planejando mudança, arrumando a mudança, o apartamento maior bagunça. A gente estava se mudando de estado e a gente percebeu que, na verdade, foi um erro a gente querer mudar para esse estado onde a gente tá agora, porque a gente tava gastando muito dinheiro, dinheiro que a gente não tinha, tava sendo muito caro, tava sendo tudo muito difícil, parecia que tava tudo assim sendo impossível na nossa vida. A gente tava passando por muita dificuldade financeira, eu não tava mais trabalhando para poder ajudar também. E enfim, tava muito difícil e toda aquela é uma pressão, sabe, psicológica. A gente, desculpa que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas nós nos mudamos pra cá, pra onde nós estamos agora, com muita dificuldade mesmo, mas deu certo, conseguimos, sobrevivemos, chegamos aqui com muita ajuda de muitas pessoas, do qual eu sou muito grata. E quando a gente chegou aqui é um lugar, assim, totalmente novo, uma cidade totalmente nova pra gente, sabe? A gente não conhece ninguém, tipo ninguém. E o Jared começou a trabalhar. E nisso estava muito difícil pra gente financeiramente, porque até você começar a receber, você tem que trabalhar por um mês. Então a gente ficou assim, o primeiro mês bem duro, o Arthur só tinha 2 meses, gente, de idade. Ele tava perto de completar os 3 meses, na verdade. Eu não conhecia ninguém, então assim, eu ia na igreja, a gente ia na igreja, tava ainda tentando conhecer as pessoas. Eu passava o dia inteiro trancada dentro de casa, aqui no apartamento. A gente ainda não tinha internet, porque a gente não tinha ainda dinheiro pra poder pedir, instalar essas coisas. A gente ficou sem internet, eu só usava um pouco a internet do celular, que logo acabava. Enfim, as coisas estavam muito difíceis. Eu não podia sair para muitos lugares, porque o condomínio que a gente mora é um pouco isolado, não tem como se andar para um parque ou uma coisa assim. Eu não tinha ninguém para conversar. E nisso, o que aconteceu foi que a minha depressão, ela piorou. Ela, tipo, com tudo isso, eu fiquei, tipo, no auge. Eu comecei a sentir que eu tava ficando louca, eu comecei a sentir que eu não era eu mesma. Eu, tipo, olhava assim pro Jared e eu pensava, tipo, por que eu tô com essa pessoa? Eu não sinto nada por ele. Eu sentia, era assim que eu me sentia. Eu falava, eu não sinto nada por ele, eu nem gosto dele, não sei. Eu não conseguia
ter sentimento. Eu não conseguia olhar pro meu filho e pensar, eu amo tanto essa criança. Tinha momentos que sim, que eu olhava pra ele e sentia, eu amo tanto ele. Mas a maioria das vezes eu sentia, nossa, ele me dá tanto trabalho. É tão difícil, eu não consigo. E eu começava a sentir essa falta de esperança assim tão grande. O diário de chegava em casa, eu nem conseguia olhar na cara dele. Eu, tipo, saía, andava aqui na calçada e eu lembro, tipo, eu começava a chorar igual uma louca, desesperadamente. Eu chorava. Eu tive pensamentos suicidas. Eu lembro assim, eu cuidando do Arthur e eu pensava, nossa, eu quero morrer. Tipo, eu quero morrer, eu dei a minha vida. Tipo, eu ficava com esse tipo de pensamento que eu nem vou entrar em detalhes, mas foi muito ruim. E a gente não tinha um médico de confiança aqui ainda, a gente não conhecia nada, a gente não conhecia lugar nenhum, a gente não conhecia ninguém. Não tinha nada, sabe? Enfim, depois com o tempo, com o tempo mesmo, acho que foi o tempo que curou. As coisas foram melhorando aos pouquinhos. A gente instalou a internet, o que foi uma grande ajuda, que daí eu poderia assistir televisão pela internet, eu conseguia poder me comunicar melhor com as outras pessoas, ver outras pessoas. E aí a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais a ala, um pouquinho melhor a igreja onde nós vamos e melhorou, gente, mas deixa eu ver, acho que depois de uns 7 meses, 8 meses que o Arthur tinha nascido, que eu comecei a me sentir um pouco melhor, sabe? Eu conseguia sentir mais como eu mesma, essa sou eu, Amanda. Enfim, e foi quando as coisas melhoraram. Agora a gente tá aqui já tem 1 ano e 6 meses e a gente tem amigos agora, que eu sinto muito feliz por isso. E a gente conhece mais lugares, mais coisas, a gente não se sente tão perdido mais. Eu não me sinto mais tão perdida também como mãe, apesar de ser muito difícil. Eu acho que ainda é muito difícil pra mim, eu tenho muita dificuldade ainda, mas, enfim, tá muito mais fácil, sabe? Eu não tenho mais depressão, nem nada, nunca mais tive pensamento de suicídio. Eu tenho dias estressantes, sim, eu tenho dias que eu tô triste, sim, mas como qualquer outra pessoa normal, nada assim de querer tirar minha vida ou coisas do tipo, ou de não amar meu marido. As coisas melhoraram. Só que ainda é muito assim, é difícil pra mim, porque muitas pessoas sempre perguntam pra mim ainda, quando que você vai ter um outro filho? Assim, eu não me importo de perguntarem, eu sei, é curiosidade, todo mundo tem curiosidade. Eu também tenho curiosidade quando outras pessoas vão ter filho, outras pessoas que eu conheço vão ter filhos. Só que ainda assim é um pouco, tipo, calma, você não sabe o que eu passei, sabe? Eu tenho muito trauma do pós-parto, então quando penso em ter outro filho, eu lembro de tudo que eu passei. Eu lembro que eu não vou ter ajuda, sabe? Eu não tenho minha mãe aqui, ou minha irmã, meu irmão, alguém pra estar aqui cuidando comigo, sabe? Porque é isso que eu preciso, de alguém pra ficar por pelo menos 2 meses comigo, me auxiliando, ou pelo menos um mês que fosse, me ajudando, porque é muito difícil pra mim. Então, quando eu penso em ter outro filho, eu penso que eu vou ter depressão pós-parto de novo, eu penso que também eu vou rasgar tudo de novo. Eu fico assim, com esse trauma muito grande. Então é muito difícil pra mim ainda pensar em ter outro filho, que apesar de ter acontecido há mais de 1 ano e meio atrás, eu ainda lembro exatamente de tudo que eu passei, de tudo que eu senti naqueles dias, naqueles meses. Se prepare, sabe? Se você vai ter um filho, se prepare, tenha amigas, assim, separe números de telefone de amigas que você possa, avisa elas antes que você vai colocar o número delas lá pra emergência, que você possa ligar e pedir, olha, vem aqui, por favor, arruma alguma coisa pra eu comer, eu tô morrendo de fome. Às vezes eu ficava morrendo de fome, eu não tinha como preparar nada pra eu comer, era muito difícil. Então, se prepare antes, sabe? A gente se prepara tanto, assim, pensa tanto no parto, pensa tanto em comprar roupinha pro bebê, comprar isso, arrumar quarto, não sei o que a gente esquece de nós mesmos, a gente esquece do nosso pós-parto, as coisas que você vai usar para se recuperar lá embaixo, o que você vai fazer quando você estiver assim num momento mais estressante. E você tem que pensar em tudo isso, você tem que se planejar, se planeja muito bem, sabe? Pra você se prepare mentalmente, pense, olha, já vai se preparando antes, eu vou passar muitos dias em casa, vou separar alguns filmes pra eu colocar, pra eu tentar assistir, ou vou congelar comidas, deixar comidas congeladas já no meu congelador pra nos dias do pós-parto, assim que eu tô difícil, eu só pego, tiro do congelador, esquento e como, sabe? Práticas, faça isso. Minha amiga que vai ter bebê agora, a Evelyn, ela tá fazendo isso, estocando um monte de comidas assim no congelador, pra serem coisas práticas, sabe? Pra deixar as coisas mais fáceis pra você e você sentir menos pressão.
E não tenta ouvir muito o que as outras pessoas falam, se seu filho vai usar mamadeira e lá, sabe? Pensa o que é melhor pra você, se é melhor pra você dar mamadeira, se é o jeito que você consegue ser uma mãe melhor pro seu filho, então dê a mamadeira pra ele, não se sinta mal por isso. Se amamentar pra você tá sendo assim uma coisa, tá te fazendo sofrer demais, não amamente, então que você não consegue, dê a mamadeira e seja feliz. Eu consegui, até hoje eu amamento o Arthur, quero parar, mas tá difícil, mas eu consegui com muito esforço. Foi muito difícil, mas eu não julgo quem não consegue, quem não faz, porque é difícil. Talvez se fosse agora eu não iria conseguir, eu iria desistir com tanta dor e sofrimento, mas no momento acho que eu escutei tanto assim as pressões da minha mãe que eu consegui, eu fui até o fim. Eu espero que a minha experiência possa te ajudar de alguma forma, se você está passando pela mesma coisa, para você saber que você não está sozinha. E se um dia você pretende ter um filho, você precisa pensar nisso, sabe? No seu pós-parto é muito importante também. Tão importante quanto o parto. Mas enfim, desculpa se eu fui muito sincera, se eu falei coisas que foram nojentas, mas eu falei, ia ser honesta. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, pra você poder assistir mais vídeos. É garantido que sempre tem um vídeo por semana aqui no canal. Às vezes tem 2. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!